Eu quero hoje falar sobre a eternidade, sobre salvação, vida eterna. Quando Jesus ressuscita ao clarear da madrugada, num domingo pela manhã, ele, antes de subir aos céus, ele chamou os seus 11 discípulos. Era mais ou menos nesse horário. E ele deu uma missão. Uma missão que está lá em Marcos 15:16. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo homem que crer em mim e for batizado será salvo. Então, a salvação de uma pessoa, a pessoa, para ela ter o nome dela escrito no livro da vida, ela precisa de 3 coisas: crer, repete, crer, batizar e permanecer. Repete aí, vamos lá. Para gravar 1, 2 e vamos lá. Crer, batizar e permanecer. Agora, olha que coisa impressionante. O primeiro alicerce que garante a pessoa ter o nome dela no livro da vida, ela crê em Jesus. E o verbo crer significa 100% de compromisso com Ele. Jesus não te divide com o Santo Antônio, com o Aparecido do Norte, com o Preto Velho, com o horóscopo, nada. Ele disse: o homem que crer em mim, somente em mim, porque eu sou o caminho. Ele não disse: eu e o Santo Antônio somos o caminho, eu e o Judas somos o caminho, eu e o Buda somos o caminho. Não, disse: eu, Jesus, sou o caminho. Então ele disse assim: todo homem que crer em mim é o primeiro alicerce da salvação, crer em Jesus. Interessante, quando eu me converti, na minha adolescência, eu fui bombardeado por espiritismo, idolatria. Eu ia pegar o Oroponov na casa da dona Orozimba, né? Olha que nome esquisito dela. O cachorro dela vinha me pegar. Aí a dona Aristóteles, mãe do Afonsinho, que era o técnico do Galo de Ouro, falou assim: Jerônimo, todas as vezes que o cachorro correr para te pegar, grita São Jorge, levanta a espada. Aí eu gritava São Jorge, levanta a espada, e acho que ele esquecia de levantar a espada, o cachorro para em mim. Então, olha bem, quando eu entrei na igreja, eu aprendi que Jesus não me divide com ninguém, não me divide com horóscopo, não me dividia com macumba, com feitiçaria, com bruxaria, com magia negra, não me dividia com nada. Então ele diz assim: o homem que crer em mim, esse será salvo. Aí depois, ele deu o segundo alicerce, falou assim: quem crer em mim e for batizado. O batismo nas águas é uma ordenança. O próprio Jesus batizou para ser exemplo para mim e para você. E o maior significado da palavra batismo significa morte e sepultamento. Quando um homem ou uma mulher ele desce as águas do batismo, o velho homem comprometido com o pecado, com o mundo, ele morre. E a Bíblia diz que quando você sai das águas, você sai uma nova criatura em Cristo Jesus. Levanta a mão assim: o velho homem morreu. Dá um grito aí, vamos lá. Agora, eu quero confessar à igreja que nesses 50 anos que eu me batizei, o meu maior inimigo não foi Satanás.
foi o velho homem. Porque quando eu me batizei nas águas, o próprio Deus garante, Deus fala assim, eu, Deus, nunca vou ressuscitar esse velho homem. E Deus diz assim, e eu não vou permitir que nenhum homem, nenhuma mulher ressuscite esse velho homem. Mas a única pessoa que tem poder de ressuscitar o velho homem sou eu mesmo. Quantas vezes o velho homem gritou assim lá na sepultura, Jerônimo, se eu sair daqui eu resolvo esse problema. Então é uma luta diária para manter o velho homem na sepultura. Porque se ele sair de lá, eu volto a praticar as coisas que um homem mundano pratica. Então eu percebi que o meu maior inimigo nesses 50 anos foi manter o velho homem na sepultura. Quando o velho homem sai da sepultura e volta a te dominar, você abandona o primeiro amor. Você faz parte da igreja dos desviados. Você não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia. E quem te domina agora é o velho homem. Então Jesus diz assim, todo homem, toda mulher, que ele quiser garantir o nome dele no livro da vida, e garantir a eternidade, ele tem que crer em mim e batizar. Então levanta a mão assim, crer e batizar. Mas ele deu o segundo alicerce, o terceiro alicerce, que falou assim, você, Jerônimo, tem que crer, batizar e permanecer. Coloca aí para mim, Mateus 24:13. Todo homem que permanecer na minha presença até o fim, esse será salvo e terá lugar garantido na eternidade. Depois, João 15:7. Todo homem que permanecer, disse Jesus, na minha presença, e as minhas palavras permanecer dentro dele, este homem que batizou, creu, batizou e permanece, esse homem terá direito de pedir o que ele quiser e vos será feito. Resumindo, quem crê, quem batiza e quem permanece, tem legalidade para pedir o milagre que quiser. Jesus disse, todo homem que crê em mim e foi batizado e permanece na minha presença, ele tem direito de pedir o milagre que ele quiser e vos será feito. Agora, olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. O paraíso não é uma lenda. O paraíso é um lugar onde Jesus mora lá. Jesus, ele mora lá no paraíso. Olha que coisa impressionante. Lá no paraíso. Você lembra do ladrão lá na cruz? Lucas 23:42. Jesus no meio, o ladrão da direita se arrepende. E Jesus fala assim, e disse o ladrão, o que estava à sua direita, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Você pode dar um glória a Deus aí? Então olha bem,
Então Jesus, ele mostrou que o paraíso é um lugar onde ele recebe os salvos que parte dessa vida, né? Agora, interessante, uma passagem bíblica que você talvez nunca prestou atenção, Eclesiastes 3:11, olha lá. Deus colocou dentro do coração de todo homem um desejo profundo pela eternidade. Sentimos saudade do paraíso. Irmãos, de vez em quando eu sinto assim uma saudade, eu não sei explicar de quê. É uma coisa assim lá dentro de mim. Não é saudade da minha mulher, nem dos meus filhos. Não é de ninguém, é uma saudade de uma coisa que está... Parece que eu vim de lá. Porque Deus, Ele colocou dentro do coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Sentimos saudade do paraíso. Sentimos saudade do paraíso. Agora, o paraíso é um lugar. Diga-se, o paraíso é um lugar. Repete aí, vamos lá. E eu vou provar isso para vocês. Quando você for em Israel, vai lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Vai lá. Vamos ver o que aconteceu lá no Monte Tabor. Mateus 17, 1-9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantando os olhos a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Olha que coisa extraordinária. Jesus, ele está lá em Israel, e ele fala assim: Pedro, João, Tiago, só vocês 3, vamos subir no topo do Monte Tabor. Aí quando chegou lá em cima, Pedro, João e Tiago e Jesus, ele é transformado num corpo de luz. Um corpo reluzente. Aí Pedro, João e Tiago olhou para Jesus e falou assim: que coisa maravilhosa, aquele corpo de luz. Aí Jesus falou assim: eu vou provar para vocês que o paraíso existe. Aí o Pedro falou assim: como assim? Aí ele falou assim, Jesus falou assim: Moisés tinha morrido há 3.000 anos atrás. Jesus falou assim: Moisés! Moisés! E Moisés, que estava no paraíso, que tinha morrido há 3.000 anos atrás,
Lembra, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Moisés falou assim: eu conheço essa voz. É Jesus que está me chamando. Senhor, fala comigo. Jesus diz assim: sai do paraíso e vem aqui na terra. Moisés ficou mais ou menos uns 4 metros de altura do chão. Aí Pedro, João e Tiago falou: meu Deus, eu estou vendo Moisés. Eu vou, calma. Elias! Elias! Aí Elias no paraíso: eu conheço essa voz. Foi ele que no deserto me deu pão e água. Sim, Senhor. Vem aqui no Monte Tabor. Moisés com corpo resplandecente, Elias com corpo resplandecente, e Pedro, João e Tiago dizem assim: meu Deus, Moisés, Elias, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Moisés, Elias. Aí uma nuvem cobriu os 3. Jesus voltou com o corpo normal. Moisés e Elias sumiram, voltaram para o paraíso. E Jesus disse: não conte isso para ninguém. Só para os irmãos do tempo dos anjos. O paraíso não é um folclore, não é uma lenda. É um lugar onde toda pessoa, quando ela morre em Cristo Jesus, ela vai para o paraíso. Você na igreja, irmãos, quando a gente perde alguém que a gente ama, o maior consolo é quando você crê nisso que está escrito na Bíblia. Agora, todo homem, toda mulher, quando ele desce à sepultura e ele morreu crendo em Jesus e foi batizado e permaneceu, quem é que recebe ele no paraíso? Ele vai direto para o paraíso. Jesus recebe ele lá no paraíso. Jesus recebe lá no paraíso. E Jesus pergunta para ele assim, essa pergunta é individual, é um por um. Ele pergunta assim: filho, como que você conseguiu chegar aqui? Conta para mim. Como que você conseguiu chegar aqui no paraíso? Aí certamente a pessoa vai dizer assim: Senhor, lá na terra está escrita a tua palavra que quem crê no Senhor, e eu criei no Senhor, larguei a Pombagira, larguei o Preto Velho, larguei a Aparecida do Norte, larguei o Santo Antônio, larguei o horóscopo, larguei a idolatria, e eu entreguei minha vida para o Senhor. Aí eu disse: e aí? Depois o Senhor mandou a gente batizar nas águas. E aí eu batizei nas águas. O meu pastor me perguntou lá naquela piscina, naquele rio, naquela lagoa: você crê em Jesus como seu único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador? E ali eu disse: eu creio. E aí? Eu quero, aí a pessoa vai dizer assim: Senhor, eu tenho uma coisa para falar para o Senhor. Crer e batizar para mim foi fácil. O difícil foi permanecer. O difícil foi permanecer. Porque todos os dias eu tinha motivos para não permanecer na tua presença.
Quantas orações que eu fiz e o Senhor não me respondeu. Quantas coisas eu pedi ao Senhor, de joelho, com lágrimas, Deus faça isso para mim, o Senhor não fez. Mas, diante das orações não respondidas, eu permaneci na tua presença. Senhor, quantas lágrimas, quantas frustrações, quantas derrotas, quantas decepções, mas nada disso me tirou da sua presença. E Jesus falou assim: então, seja bem-vindo à eternidade. Seja bem-vindo à eternidade. Seja bem-vindo à eternidade. Seja bem-vindo no paraíso. Dá uma rajada de glória. Agora, assenta aí. Eu quero trazer à sua memória algumas coisas que você vai dizer para Jesus quando você chegar lá no paraíso. Eu vou repetir. Algumas coisas, quando Jesus perguntar assim: e aí, meu filho, como que você chegou aqui? Aí você vai dizer: ó, Senhor, eu acreditei no Senhor, me batizei e permaneci. Aí Jesus falou assim: então conta para mim como que foi o seu permanecer. Me perseguiram, mas eu permaneci. Me difamaram, mas eu permaneci. Me caluniaram, mas eu permaneci. Me acusaram, mas eu permaneci. Fiquei enfermo e ninguém me visitou, mas eu permaneci. Fiquei desempregado, mas eu permaneci. Fiquei sozinho, sentindo solidão, mas eu permaneci. Não me deram oportunidade, mas eu permaneci. Fui traído, mas eu permaneci. Não me incentivaram, mas eu permaneci. Não lembraram do meu aniversário, mas eu permaneci. Perdi meu carro, mas eu permaneci. Quando errei, não fui compreendido, mas eu permaneci. Quando me arrependi e não recebi compaixão de ninguém, mas eu permaneci. Meus filhos me abandonaram, mas eu permaneci. Tive problemas na família e permaneci. Zombaram de mim, mas eu permaneci. Não me visitaram, mas eu permaneci. Não aceitaram a minha opinião, mas eu permaneci. Minha oração não foi respondida, mas eu permaneci. Fiquei em depressão, mas eu permaneci. Sofri preconceito, mas eu permaneci. Me desprezaram, mas eu permaneci. Quem ajudei me abandonou, mas eu permaneci. Quem ajudei que me apedrejou, eu permaneci. Quem ajudei foi ingrato comigo, mas eu permaneci. O namoro acabou, o noivado acabou, o casamento acabou, mas eu permaneci. E em tempos de luto, eu permaneci na sua presença. Você pode dar um glória a Deus aí, igreja viva. Tira aí. Agora senta aí. Interessante. 50 anos fazem agora que eu me batizei nas águas. 50 anos. Provavelmente não só eu, mas todos nós passamos por tudo isso aqui. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu permaneci. Irmãos, talvez os momentos mais difíceis que eu permaneci foi em momento de luto, de morte de pessoas que eu amava profundamente. Sepultei o meu pai, que era também o meu pastor, meu conselheiro, meu grande amigo. Mas eu permaneci. Sepultei minha mãe. A dor era tão grande. E eu permaneci.
sepultei vários irmãos meus e irmãs, vendo irmãos que eu amava descendo a sepultura, mas eu permaneci. Peguei um nenenzinho, o Davi, no colo assim, dentro de um caixão, meu filho, aquele rosto lindo, e vendo aquele caixão descer a sepultura. Era uma quarta-feira de manhã, de noite eu estava aqui nesse altar pregando. Naquele sábado, quando eu e a Nina descemos a Júlia na sepultura, pensa numa dor. Pensa numa dor. Você sabe quando a vida acabou para você, sonhos, projetos, planos, propósitos, tudo acaba. Você morre com a pessoa, parece que você foi sepultado com a pessoa. É uma dor, uma coisa assim tão violenta. E aí o meu pai na fé, pastor Mário, lá no cemitério, falou assim no meu ouvido: Jerônimo, hoje é sábado, levanta amanhã, domingo, com a Linda e vai fazer a obra de Deus. Você na igreja, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem presente, passado, futuro, nem anjos e nem demônios me tirar da presença de Deus. Nem coroa de espinhos, nem prego nas mãos, nem prego nos pés, nem peito rasgado, nem cusparada na cara, nada disso me tirou da presença de Deus. E Deus trouxe aqui para eu te dizer, ao clarear da madrugada, qual é a batalha que você está enfrentando? Qual é a tragédia que você está enfrentando? Não saia da presença de Deus. 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 Meus irmãos, eu tenho medo de falar isso aqui. Eu tenho medo de falar, mas eu vou falar. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu digo para você, olha para mim e dá uma olhada na minha trajetória. Lágrimas, dor, decepção, luta, provações, cova de leões, fornalha ardente, mas eu estou aqui de pé. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia. Não haja glória a Deus a igreja. Não saia. Então levanta a mão assim: crer, batizar e permanecer. Podia ouvir, vamos lá. Mais forte. Aí vai chegar o dia, quando você bater na porta do paraíso, Jesus vai abrir a porta, e Ele vai te perguntar: como que você chegou aqui? E Ele vai ouvir
a história de cada um de nós. Você vai dizer assim: Senhor, primeiro, para eu chegar aqui, eu tive que acreditar no Senhor. Depois eu tive que batizar nas águas. Agora o duro, Jesus, foi permanecer. Mas eu venci. Levanta a mão e diz assim: crer, batizar e permanecer. Aquele que crer em mim e for batizado e permanecer, na alegria ou na dor, na derrota ou na vitória, no sucesso ou no fracasso, não importa. Deus te trouxe aqui para eu te dizer: não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus.